E nessa quarta-feira, dia 24, a Venezuela ela foi devastada por 2 terremotos terríveis, que até agora, até o momento que eu tô dando essa notícia aqui, eles já deixaram mais de 100 vítimas fatais, né? E até agora, pelo menos mais de 1.000 feridos. E as buscas continuam. Bom, a gente sabe que a Venezuela ela é um país complicado e ela já vinha se recuperando aí, né, desse regime bolivariano, que já devastava a Venezuela muito antes aí desses desastres naturais. E esse aqui, ele não é necessariamente um vídeo político, apesar de que tudo se trata sobre política, mas é necessário que a gente aborde alguns pontos aí importantes, né, para elucidar algumas coisas. Mas antes de mais nada, eu quero pedir respeito aí ao país Venezuela e pedir respeito a todos os feridos, todos aqueles que infelizmente perderam suas vidas, que Deus possa confortar essa nação, que Deus possa trazer bênçãos para esse povo tão sofrido da Venezuela. É um povo forte, é um povo aguerrido, um povo verdadeiramente acolhedor, um povo que nunca quis mal para o nosso país, na verdade é um povo que sempre quis o melhor, tanto para eles mesmos como para nós brasileiros, e eles escolheram aí caminhos terríveis, complicados, né, desse sistema vermelho, esse sistema bolivariano, revolucionário, mas que no fim do dia nada disso importa, né? O que importa é, na verdade, que haja luz, vida e prosperidade para todos. Pelo menos esse seria o meu pensamento, o meu plano. Mas enfim. E é interessante que a gente aborde esse tema aqui com respeito e seriedade que ele merece. Bom, eu sou o Victor, esse é o ANCAP Liberty, e antes da gente começar eu gostaria já de pedir desculpa aqui por essa voz, tô meio rouco. Tô ouvindo aí de uma gripe e uma inflamação de garganta bem forte, mas estamos aqui com os vídeos, né? Não pretendemos parar. Vamos continuar. Eu conto aí com a ajuda e o apoio de vocês. Se você puder, já se inscreva no canal, não custa nada. Se puder, deixa o seu like para ajudar a gente a continuar aqui na plataforma, para dar uma engajada aí nos vídeos e pra gente continuar aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá. Aí na última quarta-feira, dia 24, 2 terremotos gigantescos atingiram a Venezuela. São terremotos aí de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de medidas de desastres desse tipo. E eles provocaram aí diversas réplicas, né, que são como se fossem aqueles ecos do terremoto, que ficam ressoando aí, vibrando aí no subsolo. E foram sentidas aí em diversos países, como Colômbia e até mesmo no Brasil, inclusive na cidade de Belém, região norte aí do nosso país. E até agora, mais de 500 equipes de emergência, elas estão trabalhando ali intensamente para tentar recuperar, tirar os sobreviventes ali dos escombros. Muitas pessoas aí, até mesmo de importância na Venezuela, estão entre os desaparecidos. E a situação ela é complicadíssima. Diversos países estão se preparando para enviar ajuda, alguns até já enviaram. Estados Unidos vai enviar ajuda e o Brasil também vai enviar helicópteros, equipes e mantimentos aí para a Venezuela. Isso aí já foi divulgado nas mídias. Essa certamente é uma situação muito triste, é uma situação muito delicada. O país agora ele se encontra, né, em estado de emergência, mas o que a gente pode tirar de lições desse assunto para o nosso espectro? Pois bem, esse aqui, ele não é necessariamente um canal de notícia, apesar de que, nesse momento e mais pra frente, a gente vai acabar abordando aí diversas notícias. Mas como não se trata especificamente de um canal de notícia, eu não vou aqui ficar passando vídeos e vários vídeos aqui de notícia, porque eu não tô me propondo a isso. O meu canal, a nossa comunidade, ela não vai se propor a isso. Existem aí diversos canais aí que abordam isso de maneira séria, outros de maneiras não tão sérias, mas ainda assim que trazem o aspecto da informação de maneira idônea, de maneira correta e confiável. E se vocês quiserem os vídeos a respeito desses acontecimentos aí, os diversos shorts ou reels, eu peço que acompanhem outro canal, mas que aqui a nossa pegada é um pouco diferente. De tudo que eu vi até agora, o que mais me chamou atenção é que existem muitas equipes de busca, muitos resgatistas estão lá, paramédicos, médicos, mas a Venezuela, ela já vem de uma escassez muito grande desde o ano de 2014. Esse país, ele basicamente viveu as últimas 3 décadas aí sob o regime bolivariano. Os últimos 10 anos da Venezuela, eles foram anos muito intensos, anos de extrema pobreza, escassez, conflito, de um alto índice de pobreza, miserabilidade mesmo, total, uma devastação sem precedentes aí no cenário desse país e um dos maiores êxodos já vistos na história global. A gente tem estimativas aí que mais de 1/3 da nação simplesmente abandonou o país, se dirigindo para países como Colômbia, Brasil, principalmente Estados Unidos, muitos para a Europa. Acontece que se mais de 1/3 que saiu do país foram justamente as pessoas mais qualificadas e mais capacitadas. Foram as pessoas mais capazes que poderiam levar a nação à frente. E essas pessoas saíram porque simplesmente não viam perspectiva ou esperança alguma na nação Venezuela. Porque
o regime, o sistema bolivariano, socialista, ele tira a esperança do povo e ele devastou aquele país, arruinou aquele país muito pior do que qualquer catástrofe. Tivemos aí os acontecimentos no começo do ano, né, que foi a queda do ditador Nicolás Maduro. Os Estados Unidos da América, governados aí pelo Donald Trump, fizeram aí uma operação de decapitação na Venezuela, retirando cirurgicamente ali o suposto presidente, né, tá mais para um ditador, o dirigente, né, Nicolás Maduro, junto com sua esposa. Cirurgicamente eles foram lá e retiraram esse ditador do comando e levaram ele para julgamento nos Estados Unidos. Ele está preso hoje numa prisão de segurança máxima lá, no país da liberdade, né? E o que sobrou da Venezuela desde todo esse acontecimento, de todo esse caos? Bom, como eu já disse anteriormente, a Venezuela já vinha passando por uma enorme escassez, uma escassez sem precedentes que defasou o exército, defasou as polícias, devastou as equipes de segurança, a segurança pública, sistemas de saúde, abastecimento, estrutura, infraestrutura, serviços básicos e tudo mais. Tudo isso foi severamente afetado, principalmente nos últimos 10 anos. Sob comando aí do Nicolás Maduro. A Venezuela, ela vinha tentando aí se recuperar. E aí nós temos esse grave incidente, né? Esse fatídico evento aí da natureza, né? Que basicamente abalou o país. Existem muitos vídeos aí com prédios inteiros, regiões inteiras de habitações, áreas urbanas que foram completamente destruídas. Foi uma devastação inacreditável. É claro que eu não vou ficar passando os vídeos aqui, vocês podem ir atrás dos vídeos, mas eu acredito que a maioria de vocês já viu esses vídeos. E os vídeos são aterradores. E uma das coisas mais perceptíveis é que, justamente com toda essa crise e esse caos que já vinha se acumulando ano após ano aí na Venezuela, o que a gente encontra agora, nesse exato momento, são pessoas, a própria população, ajudando a procurar os feridos. Muito mais do que as equipes de busca, muito mais do que as equipes de resgate. É a própria população ajudando a população. Ou seja, nós temos aí equipes de salvamento formada pelas próprias pessoas, de forma orgânica, de forma descentralizada. Assim como a gente viu aqui no caos que se seguiu no Brasil, naqueles trágicos casos de devastação vindos por enchente e chuvas fortes lá no sul do país. A gente vê exatamente o mesmo movimento agora se formando na Venezuela. Porque o que acontece? O bolivarianismo, o socialismo de uma forma geral, ele é extremamente deletério aí para as economias. Ele é extremamente prejudicial e ele devasta tudo. E uma das coisas que ele mais devasta também são as áreas de saúde, as áreas de resgate, transporte, aviação, infraestrutura. Você tem aí uma série de estruturas básicas que não tem as manutenções adequadas. O mesmo caso acontece aqui no Brasil. Você tem aí muitos anos sem as devidas manutenções em pontes, em prédios, em barragens, em sistemas de escoamento, justamente por causa da pobreza que se instala no país graças à ideologia socialista. O que acontece? Quando vem um evento climático como esse, quando vem uma força da natureza forte como essa, tudo desaba, tudo desmorona. E aquilo que já era ruim tende a piorar drasticamente. O caso da Venezuela agora, que foi o mesmo caso do Brasil. Você não tem escoamento de água adequado, tudo inunda, você não tem infraestrutura, você não tem estruturas de fortificação com manutenção adequada, elas se rompem, elas cedem, acontecem rachaduras, você não tem pontes com as devidas manutenções, elas cedem, caem e desabam no menor dos problemas, no menor dos abalos. Estruturas que eram para ser resistentes, fortificadas, que eram para aguentar, que eram para ser robustas, não têm a devida manutenção e elas cedem no menor dos impactos. Aí você tenta imaginar um terremoto como esse. Pois é, não vai ficar pedra sobre pedra, não fica nada sobre nada. Estruturas caem, desabam, abastecimento de água para, energia elétrica é cortada, fornecimento de energia elétrica é interrompido e o caos se instala. E aí entra mais uma das premissas aqui do canal. Se você segue aí o libertarianismo, eu sou um libertário, nós pregamos, acima de tudo, uma vida descentralizada, onde você não dependa o mínimo desses sistemas. Porque é numa situação como essa que você vai ver o Estado socialista falhar, serviços de manutenção, serviços de resgate falharem, não chegarem onde tem que chegar e um potencial gigantesco para que uma crise que poderia ser média ou ampla se transforme em uma crise humanitária terrível, da qual as cidades se tornam armadilhas inescapáveis, inexpugnáveis aí para as pessoas que ali estão.
Só que agora, com um agravante muito pior, de que o resgate, pelo menos por parte do Estado, não vai chegar, ou vai chegar com uma ineficiência, com uma incapacidade muito grande. É isso que o Estado inchado faz, é isso que a corrupção faz, é isso que o socialismo, que o bolivarianismo faz e causa. É isso que essas coisas fazem na Venezuela e fazem também no Brasil. Esse vídeo aqui ele foi um alerta para que vocês entendam que o Brasil não tem, por enquanto, eventos traumáticos como esse, salvo exceções, como o caso do sul do Brasil, chuvas, enchentes, ou como no caso do norte e nordeste, secas muito intensas. Mas com esse super El Niño aí que está se instalando, podemos ter aí estados de alerta ainda maiores no nosso país. E vocês já sabem sobre a ineficiência, corrupção do Estado, que eu já abordei aqui no vídeo do fatídico acontecimento daquela garota que foi simplesmente arremessada, onde a incapacidade, a ineficiência, a corrupção, todos esses fatores levam a uma degradação nos sistemas, no fornecimento de serviços básicos. E acaba que as pessoas que contam com a ajuda do Estado, elas vão ficar na mão, elas vão se decepcionar, mas isso não vai ser só uma decepção, isso vai ocasionar em acontecimentos trágicos, fatídicos, terríveis. As pessoas que vão melhor se sair durante esses eventos são as pessoas que não acreditam no Estado, sobretudo no Estado socialista brasileiro, venezuelano, latino-americano. Pessoas que fizeram uma vida baseada em construir para você ambientes descentralizados, onde você dependa o mínimo possível dessas estruturas, desses apoios, dessa ajuda. Eu não estou dizendo aqui para você fazer uma vida de um ermitão que vai abdicar aí dos serviços do Estado, não. Mas vocês entendem a premissa básica daquilo que a gente aponta aqui, daquilo que a gente está pontuando. Esses governos socialistas, eles são extremamente deletérios à vida humana. Eles são deletérios para a economia, deletérios para a prosperidade, deletérios para as manutenções básicas de estrutura. Eles são devastadores, mais devastadores que cataclismas ambientais climáticos. E o que acontece? O resultado é esse aí que vocês estão vendo. Agora, o país vai ter que, mais do que nunca, contar com o apoio externo, com o apoio da própria população, porque o próprio Estado não é capaz de fornecer o auxílio básico que ele se propõe a fornecer, que ele se propõe a fazer. Agora, as pessoas que pagavam altíssimos impostos, impostos abusivos, já não tinham retorno disso, e agora que elas vão ter menos retorno ainda disso tudo, menos retorno ainda dos seus impostos. Tudo isso que acontece na Venezuela agora é um aviso claro, preciso e seguro, muito límpido para o Brasil, para o futuro do Brasil, para o presente do nosso país. Não dependa do governo, não dependa do Estado, porque se você depender aí desse governo que só te rouba, só te suga, esse é o resultado. No menor dos eventos, tudo desmorona e você fica na mão. Já não tinha retorno dos seus impostos, agora vai ter menos ainda. Esse vídeo aqui é um alerta. Tudo que está acontecendo lá fica de aviso para nós brasileiros, para que a gente pegue essa visão e tente fazer o nosso país se afastar cada vez mais desses regimes totalitários, bolivarianos, socialistas. E para que a gente finalmente entre no espectro aí de comércio, mercado, segurança pública, o devido cuidado que o Estado deve ter para com a nossa estrutura, para com a nossa infraestrutura, para com o nosso cotidiano. É claro que eu sou um libertário, eu defendo o Estado mínimo, mas que esse mínimo seja com eficiência, com dignidade, com qualidade. Eu sei que isso é uma visão muito distante do que a gente tem agora, mas é o que a gente pode almejar, é o que a gente pode tentar buscar para nós mesmos, para o nosso povo e para a nossa nação. Fica aí o meu desabafo, fica aí os meus mais sinceros sentimentos aí para o povo venezuelano. Um povo tão forte que há muito tempo sofre com todas essas mazelas aí que os afetam durante essas últimas décadas. E eu torço muito e peço a Deus para que esse povo seja abençoado, que eles se recuperem, para que esse país consiga passar por mais essa fase difícil, para que eles tenham a devida prosperidade, para que eles tenham o devido cuidado que eles tanto merecem. Que esse povo se reerga firme e forte e com a ajuda de Deus que o bolivarianismo, que o socialismo seja extirpado, seja retirado da Venezuela, do Brasil e de toda a América Latina, para que a gente possa se fortalecer como indivíduos e que a verdadeira soberania seja levada a cabo, para que finalmente a soberania do indivíduo seja levada a sério, seja garantida e para que a propriedade privada seja considerada sagrada em toda a América Latina. O meu forte abraço aí para os venezuelanos, que Deus esteja com vocês, que vocês sejam abençoados. Para você que ficou até aqui, considere se inscrever no canal, por favor deixe o seu like para ajudar no nosso projeto, fique à vontade aí
nos comentários para expressar a sua opinião. Sua opinião ela é muito importante, ela é muito bem-vinda. E, mais uma vez, não canso de lembrar, seu objetivo como homem nessa terra é construir para você um ambiente de paz, segurança, conforto, liberdade e privacidade. Esse é o ANCAP Liberty e eu te espero aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.